Fala pessoal, graça e paz. Quero comentar um pouco nesse vídeo, né, sobre esse tema, sobre o título desse vídeo. Será que Deus se esqueceu do Brasil? Porque a realidade é que quando nós olhamos para a situação do Brasil hoje, né, quando nós olhamos para a situação política do Brasil, nós de fato ficamos desanimados, podemos até ser tentados, né, a pensar de que Deus se esqueceu do Brasil, ou de que Deus não está olhando para o Brasil, ou de até mesmo aonde está Deus, né? Será que o Senhor não está vendo tanta corrupção, tanta injustiça? Vivemos dias em que parece que o certo é o errado e o errado é o certo, né? Então, no meio de dias sombrios assim, nós somos tentados muitas vezes a pensar, né, a indagar, a questionar, aonde está Deus em tudo isso, né? Será que Deus se esqueceu do Brasil? Ou às vezes nós nem pensamos nisso, mas nós não nos lembramos de que Deus continua sobre com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Deus continua soberano nos dias de trevas, nos dias de aflições, nos dias, né, de densas trevas, como é os dias que nós estamos vivendo no Brasil. E no meio, né, pensando um pouco sobre a situação atual do Brasil, pensando um pouco sobre a situação política do Brasil, os governantes do Brasil, as autoridades do Brasil que têm se corrompido, né, e tendo várias atitudes injustas. O Senhor me levou a um salmo de número 33, e eu quero falar um pouco com vocês aqui, baseado nesse salmo. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 33: Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor. Que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não se garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, meditando, para já em uma primeira leitura, nós já conseguimos entender qual é a proposta, né, deste cântico, né, deste salmo de louvor ao Senhor, né? Nós lemos aqui em alguns versículos, e o salmo ele já deixa claro de que todas as nações, todos os habitantes da terra, todos os povos estão nas mãos do Senhor. Não há uma pessoa sequer, não há um coração sequer, não há um intento sequer que consiga se passar desapercebido do Senhor. Não. A palavra do Senhor diz, mais uma vez aqui no versículo 10, o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Quando nós olhamos para este salmo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós conseguimos perceber que
nada fugiu do controle do Senhor, nada foge do controle do Senhor. E sim, Deus continua olhando para as nações, Deus continua olhando para os povos, Deus continua olhando para o seu povo e Deus não se esqueceu do Brasil, Deus não se escondeu do Brasil. Não, pelo contrário, Deus está olhando, Deus está vendo, né? E nós precisamos, em dias como esses, né, dias em que nós já não temos mais esperança nos homens, nós não temos esperança nas leis, não temos esperança nos governantes, não temos esperança nas autoridades. Esses dias em que o certo parece ser o errado e o errado parece ser certo, é nesses dias que nós somos convidados a olhar para a palavra do Senhor e redirecionar a esperança do nosso coração, porque o maior problema em dias como esses é colocar a nossa esperança em lugar errado, em um lugar errado, em lugares errados. Colocar a nossa esperança onde nós não devemos colocar a nossa esperança. A nossa esperança nunca pode estar, né, posta sobre os homens, sobre o governo terreno. Né? A nossa esperança precisa estar no Senhor. O versículo 10 deste salmo diz, o verso 10, o Senhor frustra os planos das nações, ele anula os intentos dos povos. Olha o versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ou seja, Deus está olhando para todos. Deus observa o intento do coração de cada ser humano. E no versículo 16, diz, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor, olha isso, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte no tempo da fome, ou seja, no tempo difícil, no tempo de escassez, conservar-lhes a vida, ou seja, o Senhor protege os seus, o Senhor conserva a vida dos seus, daqueles que o temem, mesmo nos dias mais sombrios, mesmo em dias de maior necessidade. Então, esse vídeo é um convite para que, diante da situação em que nós estamos vivendo no Brasil, nós entendamos que Deus não se esqueceu do Brasil, Deus não deixou de olhar para o que os governantes e as autoridades estão fazendo. Pelo contrário, nós temos que ter a certeza, podemos ter essa certeza de que Deus está olhando para todas as coisas, Deus está olhando para cada ação injusta, Deus está olhando para cada decreto injusto, Deus está olhando, né, para a calamidade que cresce no Brasil. Deus está olhando e a nossa esperança de que mais hora, menos hora, Deus acabará, anulará com todo o intento injusto dos ímpios, né, daqueles que estão se portando de forma injusta. Nós temos no Senhor essa confiança, nós podemos crer assim. No mesmo livro de Salmos, de número 75, no versículo 4, diz assim: digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Versículo 7, Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro ele exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, servem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Versículo 9, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Existe também um versículo aqui, Provérbios 19, 21 diz, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Depois, Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz, versículo 4, 16, 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, diante desses versículos e diante desta certeza que a Bíblia ela nos proporciona,
Irmãos, é assim, nós só viveremos neste mundo com medo e desesperados se nós estivermos longe da Bíblia. Porque se nós estivermos perto da Bíblia e perto daquilo que ela diz a respeito do nosso Senhor, nós poderemos crer, entender e descansar que mesmo nos dias mais sombrios, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua olhando para a nossa nação, Deus continua olhando para o seu povo, para aqueles que o temem. Deus continua guardando o seu povo. E a pergunta é: aonde nós temos colocado a nossa esperança? Por que será que nós estamos vivendo um momento político como esse no Brasil? Será que isso não é consequência da idolatria do nosso coração? Né? Quando nós olhamos para os políticos de direita, quando nós olhamos, né, para o Bolsonaro e todos os demais políticos, será que nós não estamos colocando a nossa esperança como nação nos homens e esquecendo o Senhor, virando as costas para o Senhor? Será que o momento em que nós estamos passando não é consequência da nossa idolatria aos políticos? Será que esse tempo não é um chamado do Senhor para a sua igreja, para se voltar ao Senhor, se arrepender, jejuar, buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para que o Senhor então venha em favor do Brasil? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar aos irmãos, que o Senhor te abençoe e fica aqui o convite que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor, crendo de que Ele está olhando e Ele está vendo todas as coisas e ninguém pode fazer nada daquilo que Ele não permita. Nada e nem ninguém pode impedir a soberania do Senhor e todas as coisas que os governantes fazem está dentro da permissão divina do Senhor. Né? E mais hora menos hora Deus agirá, Deus intervirá e Deus trará justiça. Deus te abençoe.